A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresenta O Espiritismo está no ar, um programa que anuncia, esclarece e consola. Não se turve vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-los teria dito, pois vou preparar-vos lugar. O Espiritismo está no ar. Sintonize esta frequência. Pare, pense na vida, faça perguntas. Uma ótima noite para você, muito obrigado pelo carinho, pela sintonia. Rádio Clube FM, sua voz é a nossa voz. Estamos no ar de segunda a sexta, desde 2014, pela emissora, depois também pelo YouTube, o canal Viver _ Melhor. Se inscreva, deixa seu like, sua opinião, sempre importante para nós. Ou acesse o YouTube, digite o Espiritismo está no ar, lá encontrarão vários programas, inclusive o do dia. Recebo carinhosamente minha querida amiga, expositora espírita Isa Rita. Uma boa noite, seja muito bem-vinda. Boa noite, Pedrosa, boa noite a todos os ouvintes. Estamos mais uma vez aqui reunidos, num momento especial que é estudar o Evangelho de Jesus. Ter responsabilidade de, além de estudar, interiorizar e colocar em prática. Então, vamos ao programa para a gente começar o nosso estudo de hoje. Sim, Isa, vamos ao programa hoje falando sobre o comércio e intercâmbio. Dúvidas, entre em contato conosco ligando para o WhatsApp da Rádio Clube FM, que é 0 operadora 32 999327758. Para falar comigo, utilize a TIM 988012675, o WhatsApp 9844949, novamente 59. O e-mail, o espiritismo está no ar, @hotmail.com. Interajam conosco, façam perguntas, tirem dúvidas, podem dar sugestões ao programa, estamos à disposição dos ouvintes. Vamos agora para aquele momento muito especial que é o nosso momento de oração. Sintonize esta frequência, o Espiritismo está no ar, momento de oração. Meu Deus, preciso de colocar amor na vida. Venho recebendo os reflexos de uma vida de pouco ou sem amor. Compreendo que se trato bem alguém, retorna-me bom tratamento. Se lhes dou o desprezo, a inveja, o orgulho, a violência, recebo-os de volta. Como sou carente de afeto ou atenção, de otimismo, tenho que doar isto aos outros. Amando-os, sou amada. Para amá-los, devo considerá-los meus irmãos e filhos teus. Enxergar a tua presença neles a tal ponto que, quando estiver na presença deles, eu me sinta na tua presença. Quando os ajudar, não veja nisso um favor. O amor que vem de ti é o único que me abre os horizontes da vida e melhora o meu relacionamento com os outros, pois me traz segurança e alegria. Por isso peço-te que me mandes as energias do teu amor, que devassando-se meu ser, faz-me feliz e realizada. Gratidão, Senhor. Estamos apresentando o Espiritismo está no ar. Bem, meus amados irmãos, estamos de volta com o assunto da noite falando sobre comércio e intercâmbio. O comércio é também uma escola de fraternidade. Realmente carecemos da atenção do vendedor, mas o vendedor espera de nós a mesma atitude. Isso é muito importante. Quantas pessoas que não têm uma mínima de paciência quando estão numa fila de mercados, principalmente, né? Ou no caixa de banco. E quando não discute verbalmente, estamos ali com indução mental, passando para o atendente todas as coisas negativas possíveis. É muito molenga, estou demorando tanto, como se os outros não estivessem na fila. Eu sempre digo a todos, eu também fui muito impaciente. Depois eu comecei a me entender, ou seja, me conhecer melhor, dizendo que, poxa, se eu estou atrasado ou está demorando, todos os demais também estão na mesma situação e eu não sou melhor que ninguém. E se eu estivesse no lugar do outro? Empatia. E se tivesse que resolver os problemas bancários, às vezes difíceis? Então nós temos que ter um pouco mais de paciência. O mundo vive muito impaciente, né? E também esperamos receber cordialidade daquele que nos atende, porque também é muito difícil você precisar de alguma coisa e uma pessoa grosseira, né, te atender de uma forma descortês.
Diante de balconistas fatigados ou irritadiços, reflitamos nas provações que, indubitavelmente, os constrangem na retaguarda da família, do lar, sem negar-lhes consideração e carinho. Entendemos também que não é fácil o trabalho com contato com o povo, né? Porque quem trabalha diretamente com o povo tem problemas sérios, porque há pessoas que se revela mal-humorada em seus contatos públicos, provavelmente carregam um fardo pesado de inquietação e doença. Ele é doente, né? Isso não se nega. Todo agressor é um doente. Ele não tem problema físico nenhum, tem uma saúde perfeita. Então, doença da alma. O espírito está doentado. Mais tarde vai refletir no corpo físico, ainda que ele não tenha sintomas no momento. Abrir caminho à força de contrações não é só deselegância, mas igualmente lastimável descortesia. Dar passagem a outras em primeiro lugar, seja no elevador ou no coletivo, é uma forma de expressar entendimento e bondade humana. Eu costumo fazer isso. A não ser, por exemplo, um dia eu fui fazer uma palestra e fui sem o carro. E tinha que tomar 2 conduções. Desci no centro para pegar num outro ônibus na Avenida Rio Branco, que estava muito movimentado. Então, nesse dia, eu procurei entrar o mais rápido possível, até porque estava em cima da hora. Mas, quando tenho tempo, normalmente eu dou a preferência a outros, principalmente senhoras, né? Pessoas idosas, mulheres com criança. E o coletivo é algo assim interessante para nós, que já temos um pouco mais de caminhada na Terra, né? A nossa década, a nossa geração foi aquela ainda das escolas primárias muito rígidas, né? Que você tinha que aprender a ceder o lugar para os mais velhos, então é automático isso. Se você sentou no banco da frente, chegou uma senhora, um senhor, coisa assim, você automaticamente levanta, nem pergunta, porque isso já está em nós. E eu vejo tantos jovens, né, fingindo que estão dormindo com fone de ouvido, e às vezes lugares preferenciais para idosos. É lastimável, né, que essa geração não teve esses ensinamentos que tivemos, e somos gratos por isso. Aprender a pedir um favor aos que trabalham em repartições, armazéns, lojas, bares é uma obrigação. Quantas vezes, né, você quebra, né, aquele gelo, aquela dureza, com a sua gentileza? A pessoa lá está até carrancuda, mal-humorada, de tanto atender. Aí você chega gentilmente, olha, bom dia, como vai? Deus lhe abençoe. Imediatamente ele tem uma outra disposição, né, para te atender. Evitar anedotário, chulo ou depreciativo, reconhecendo-se que as palavras criam imagens e as imagens patrocinam ações. Aquelas coisas também, né, de ficar comentando nas filas, coisas degradantes a respeito às vezes do atendente, né? Falando besteiras e zombaria ou irritação complica situações em resolver os problemas. Lógico, só dificulta. Quando se sinta no dever de reclamar, não faça do seu verbo instrumento de agressão. Conversa lentamente, baixo com a pessoa. Olha, o senhor errou no meu atendimento. Não é assim. De uma forma educada, ele vai entender. Agora, o erro ou o engano dos outros talvez fosse nosso se estivéssemos nas circunstâncias dos outros. Como eu falei, colocar muitas vezes na condição daquele que está ali nos atendendo. Afabilidade é carinho no trato pessoal. Então a educação está sempre em primeiro lugar, né? O amigo é uma bênção que nos cabe cultivar no clima da gratidão. Infeliz é aquele que não tem muitos amigos, né? É importante tê-los. Quem diz que ama e não procura compreender e nem auxiliar, nem amparar e nem servir, não saiu de si mesmo, ao contrário do amor em alguém. Quantos religiosos que ficam aí, né, falando de sua fé e realmente são dedicados, né? Às vezes tem até os joelhos calejados de tanto orar, mas o próximo não tem nada a ver com ele, ou seja, não está vivendo nada do que o Cristo ensinou. Eu já cheguei a ouvir barbaridades que eu tenho que amar Jesus porque o outro não faz nada por mim. Ora, então não entendeu a mensagem do Cristo, porque foi ele mesmo que disse que amar o próximo como a si mesmo está a lei dos profetas. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Teremos vencido o egoísmo em nós quando nos decidirmos ajudar os entes amados a realizarem a felicidade própria, tal qual entendem eles deve ser a felicidade que procuram, sem cogitar na nossa própria felicidade. Faça o outro, né, sem esperar recompensa alguma.
Faça o bem pelo bem. Em geral, pensamos que os amigos pensam como pensamos. No entanto, precisamos reconhecer que os pensamentos deles são criações originais deles próprios. Sim, cada um está num patamar evolutivo, tem maneiras diferentes de pensar. A aventura real da amizade é o bem dos entes queridos. Assim como espero que os amigos me aceitem como eu sou, devo, de minha parte, aceitá-los como eles são. Toda vez que buscamos desacreditar esse ou aquele amigo depois de havermos trocado convivência e intimidade, estaremos desmoralizando a nós mesmos. Não o outro, mas a nós. Porque se você ouve de um colega, né, ele falando muito mal de determinadas pessoas, de uma, de outra, poxa, vai falar mal de você também. Então ele já fica desacreditado. Aí você já começa a ficar com o pé atrás e já não falar com ele o que deveria, só o mínimo possível. Então não fica desacreditado aquele que recebeu a crítica, mas o crítico de um modo geral. Em qualquer dificuldade com as relações afetivas, é preciso lembrar que toda criatura humana é um ser inteligente em transformação incessante. E por vezes, a mudança das pessoas que amamos não se verifica na direção de nossas próprias escolhas. Isso acontece muito, né? Principalmente com os casais recém-casados. São formações diferentes, vão conviver debaixo do mesmo teto, né? Então, se não tiver ali um jogo de cintura, uma certa boa vontade, a coisa não vai de jeito nenhum. O marido tem a mania de tomar o banho e deixar a toalha em cima da cama. Quantas brigas, né, de casais que a gente ouve, vê pelo YouTube. Eu acredito que também, como recém-casado, eu cheguei a fazer isso. Mas basta a mulher com gentileza, olha, por favor, está molhando o lençol da cama. Terminou, coloque a toalha no lugar devido. Então, o homem tem que ceder, também a mulher tem que ceder um pouco para que as coisas cheguem num consenso normal. Quanto mais amizade você der, mais amizade receberá. Isso é fato, é dando que se recebe. Se Jesus nos recomendou amar até os inimigos, imaginemos com que imenso amor nos compete amar aqueles que nos oferecem o coração. Ora, muito mais até, não é? Então nós temos que ter esse entendimento. O adversário em que você julga encontrar um modelo de perversidade talvez seja apenas um doente necessitado de compreensão. Então, nós espíritas, temos aí a doutrina espírita nos ensinar a importância da paciência, da tolerância, da indulgência, da compaixão. Então, como nós vamos lidar com as pessoas que agem de uma forma não muito cortês, fazendo coisas que não deve? Primeiro, vamos entender que aquela pessoa está com algum problema. Mas também a gente não vai querer resolver o problema do outro, né? Porque não cabe a nós nos metermos na situação do outro, a não ser que ele chegue até nós e nos diga o que está acontecendo. Mas a gente tem meios de lidar com aquela pessoa com mais gentileza ainda, né? Eu me lembro quando eu dava aula, que os alunos começavam a se agitar, falar alto, coisa e tal. Cada vez eu falava mais baixo. É um recurso do professor. Ao invés de você gritar, porque se você gritar, eles vão gritar mais ainda. Então você começa a falar baixo, até que eles amansam a voz e você consegue resolver a situação ali. A mesma coisa com um amigo. Um amigo, uma pessoa qualquer, que ele está sendo agressivo, ele está com problema. Então vamos com o jeitinho, né? Com a gentileza, como o Pedrosa falou ainda há pouco, você quebra aquela pessoa. E na medida do possível, através da sua atitude, às vezes até calado, você consegue ajudar aquela pessoa a entrar no prumo, né? Reconheçamos o fato de que muitas vezes as pessoas se indignam simplesmente por não nos adotar os pontos de vista. Então, nós temos que começar a lembrar, não julgueis para não ser julgados. Então a gente não vai julgar a pessoa que pensa diferente de nós. Então, senão ele também pode nos julgar. Então a gente tem que entender que as diferenças, elas existem
estão à nossa volta justamente para quê? Que a gente tenha aquela possibilidade de exercer as virtudes, volto a falar, da paciência, da indulgência, da compaixão. A pessoa às vezes pode estar completamente errada, mas nós não vamos mudar a sua maneira de pensar por nos exaltarmos com ela ou entrarmos em conflito. A gente tem que respeitar todas as opiniões e, dentro do possível, a gente lidar com aquela pessoa de uma forma gentil, não batendo de frente, que não vai adiantar nada, vai recrudescer aí a animosidade. Então a gente tem que entender que pessoas existem, cada um está num grau de evolução, mas se você tem um entendimento de que você não pode julgar a pessoa, que você tem que ter paciência e indulgência com a pessoa, você vai saber lidar. E muitas vezes, como eu sempre falo, calado você consegue fazer a pessoa enxergar que está errada, sem agressividade. Mas a gente tem que entender o seguinte, Jesus sempre falou, combatam o mal com o bem. Então vamos agir de forma adequada para a gente não entrar em conflito. Nunca despreze o opositor, por mais ínfimo que pareça. Cada um, volta a falar, está numa etapa evolutiva. Então você não pode desprezar, deixar de lado aquela pessoa. Pelo contrário, se ela está num caminho errado, melhor que ela esteja com você, desde que você caminhe no caminho traçado por Jesus, que você vai ser trigo. Ela pode ser o joio, mas você não pode julgá-la. Então, a parábola do joio e do trigo é justamente isso aí. É o entendimento que nós precisamos conviver para aprender. Somos seres gregários, como disse a Joana de Ângeles, um precisando do outro. Então, você tem uma pessoa que pensa completamente diferente de você, você tem que saber agir com ela, né? E se ela estiver num caminho que não foi traçado por Jesus, você não pode apontar o dedo para ela nem desprezá-la. Vai com calma, com paciência, tendo a sua atitude correta, você vai conseguir fazer com que ela enxergue sem agressão. Respeitemos o inimigo, porque é possível, seja ele portador de verdade, que ainda desconhecemos até mesmo em relação a nós. E Jesus disse, amai até os inimigos. E eu prefiro trocar a palavra inimigo por desafeto. Ou seja, aquele momentaneamente ele está ao contrário de você, tem opiniões contrárias, tem as suas verdades, que às vezes ele é o portador da verdade. Então você tem que ir com calma, com paciência, analisar a atitude dele, ver se você não está errado. E como eu falei desafeto, que é muito importante, é o seguinte, um dia nós seremos amigos, porque todos somos filhos do mesmo pai, portanto pertencemos a uma família universal. Um dia o amor vai florescer entre essas pessoas que aparentemente estão de lados opostos. Então nós precisamos orar por essas pessoas, respeitá-las na sua opinião e fazer aqui uma avaliação de que a verdade dela pode ser a verdade que nós precisamos ouvir. E é muito importante a gente entender que toda pessoa que está contrapondo a nós, ela pode nos ajudar muito, porque ela não vai nos enxergar com o verniz, né, que o amigo enxerga. Ela vai nos ver como somos na realidade. E ao trazer essa verdade sobre nós, às vezes são eles que vão fazer nos refletir e nos alavancar para um progresso espiritual. Ou seja, fazendo com que a gente entenda que está errado, busquemos o caminho traçado por Jesus e nos modifiquemos. Aproveitar para fazer a reforma íntima. Aproveitar a reencarnação para crescer espiritualmente. Se alguém feriu a você, perdoe imediatamente, frustrando o mal no nascedouro. É isso aí. Pagar o mal com bem, como Jesus falou. E aí a gente tem que entender que vamos utilizar do perdão, utilizar da indulgência, da compaixão, da tolerância, paciência, saber que nós não podemos ser egoístas nem orgulhosos,
Porque às vezes uma palavra nos feriu, então nós temos que exacerbar o nosso orgulho? Não. Nós temos que entender que as pessoas são diferentes, estão ao nosso redor, não é por acaso, porque Deus não erra, Deus não castiga, é a necessidade do convívio para acertar as arestas e um dia se tornar amigo. A crítica dos outros só poderá trazer-lhe prejuízo se você consentir. Muitas vezes psicólogos falam, você recebe um presente, que é talvez uma agressão, uma crítica. Você vai aceitar ou não? Se você tem consciência que você não é aquilo que está sendo dito, vai te abalar por quê? Mas muitas vezes, quando a gente se abala com aquela crítica, tem um fundo de verdade. Então a gente vai parar, pensar, analisar as nossas atitudes, né? E às vezes a gente vai chegar à conclusão de que a crítica era válida. E essa crítica que vai nos fazer crescer espiritualmente, porque vai nos fazer modificar. Por isso que eu disse que às vezes um desafeto, ele vai nos ajudar, vai nos alavancar para um progresso espiritual, porque a gente vai parar e pensar, será que essa crítica tem fundamento? Como eu estou agindo? Como eu estou pensando? Porque Jesus disse muito claro, vigiai e orai. Então nós temos que vigiar nossas palavras, nossas atitudes e nossos pensamentos. Se estiver em desacordo com o convívio dos outros, a gente tem que se modificar. E aceitar aquela crítica e ainda agradecer. Porque aquela crítica te fez parar, pensar e se modificar. Foi uma alavanca que foi feita, você está sendo alavancado para progresso espiritual. A melhor maneira de aprender a desculpar os erros alheios é reconhecer que também somos humanos, capazes de errar, talvez ainda mais desastradamente que os outros. Estamos num planeta de provas e expiações. Todos nós somos afeitos a erros. Então, nós não podemos exigir das outras pessoas um comportamento exemplar, caso que a gente também erra. Mas o que a gente tem que entender é o seguinte, aquele que errou, né, muitas vezes ele pode estar sendo criticado por nós como erro, mas às vezes ele que está certo. Então a gente tem que parar, analisar a atitude dele, analisar a nossa atitude, né? Fazer um balanço do que realmente a gente tem que pensar e fazer, né? Então a gente não pode ficar apontando o dedo para os outros. Uma vez eu li num caminhão assim, não aponte meus defeitos com seu dedo sujo. Isso aí, a gente não pode ficar apontando os erros dos outros, já que a gente tem. E é muito engraçado que muitas vezes nós temos o mesmo defeito que a gente está criticando. Na psicologia chama espelhamento. Aquilo vai nos incomodar, porque a gente está se vendo ali. Então, temos que ter sempre calma, prudência, paciência, analisar a situação e não podemos julgar. Não julgueis para não ser julgados. Disse bem claro Jesus. Então, a melhor maneira de aprender é desculpando os erros, porque nós também precisamos que as outras pessoas nos desculpem. Mas como você vai lidar com aquela pessoa que está errando? Volto a falar, muitas vezes, calado, você vai mostrar àquela pessoa como deve se agir. Nada de agressão. Agressão verbal não leva a nada. Só a animosidade e, no caso, que a gente tem que entender que nós precisamos nos harmonizar com as pessoas. Nós temos que usar do amor. Lembrar que a mola do mundo é o amor. Então, quando a gente entende amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, a gente vai agir como? Primeiro vamos nos amar para ter condição de amar o outro. E aí, nesse relacionamento com o outro, que vai ser importante como você vai agir. É como se estiver amando. Mas amando o próximo é que você vai amar a Deus. Então, nós temos que parar sempre e pensar em avaliar a situação de como as pessoas agem e como estou agindo. E ter um bom senso de saber lidar com aquela situação. Sempre que a gente utilizar o caminho traçado por Jesus, com certeza nós vamos acertar. O adversário, antes de tudo, deve ser entendido por irmão que se caracteriza por opiniões diferentes da nossa. É, isso aí. Todos somos irmãos porque somos filhos do mesmo Pai.
Então as pessoas pensam diferente, porque elas têm uma vivência diferente, uma bagagem espiritual diferente. Então ninguém é igual a ninguém. A gente sabe numa família, os membros da família, cada um é de um jeito. Então vamos ter que aprender a lidar com essas diferenças. E nunca querer impor a nossa vontade, porque aí nós estamos sendo egoístas, orgulhosos. Estamos saindo do caminho que Jesus espera que andemos, né? Bem, Isa, bem explicado. Vamos agora para o intervalo musical, a seguir a nossa oração. As escolhas da nossa vida. Às vezes, verificamos que profissionais se transferem de um para outro local de trabalho. Então nos perguntamos se terá sido somente por causa de salários mais altos, mais vantagens econômicas. Surpreendemo-nos quando descobrimos que alguns simplesmente mudam porque desejam desfrutar de melhor qualidade de vida. Registramos depoimento de uma jornalista que há alguns anos se transferiu de emissora televisiva. Diz que a vida real não são as conquistas efêmeras. Que marido, família, amigos são criaturas que estarão conosco, mesmo quando a empresa não mais fizer parte do nosso cotidiano. Tendo recebido de sua mãe o conselho de se tornar independente, deu ênfase total à sua carreira. Nesse afã, relegou para segundo plano o lado emocional. Não se dera conta de que para conquistar o seu espaço, não precisava deixar o seu universo. Descobriu, no entanto, que é possível incorporar os dois. Basta ouvir a sua voz interior. Há anos ela não conseguia ir ao aniversário de amigos, nem jantar com a família. Não via seu marido a semana toda. Chegava em casa às 2 da manhã. Ele acordava às 7. Chegou a comprar um quadro branco para deixar os recados antes de deitar, e encontrava-os do marido ao se levantar. Na sexta, ele a esperava. Ficavam juntos até as 4 da madrugada. Levantavam tarde no sábado. E num piscar de olhos, o sábado tinha acabado. Isso, às vezes, porque em muitos finais de semana ela estava de plantão. Por isso, ela decidiu largar um emprego excelente em troca de sua felicidade. Não foi fácil. Foram noites de insônia e tensão. Chorou. Contudo, o apoio do marido a auxiliou a decidir. Ela o conhecera em uma entrevista, na qual pouco conversaram sobre trabalho, viagens. Na semana seguinte, ela foi para a França. Em Paris, recebeu um telefonema. Era ele. "Você veio para um congresso?" ela perguntou. "Não", foi a resposta. "Vim convidar você para jantar." 4 meses depois, estavam casados. É essa relação especial que ela desejou preservar. E aconselha: em sua carreira, em suas conquistas, vá com calma. Encontre o seu ponto de equilíbrio e não tenha medo de lutar por seus sonhos. A jornalista incluiu em seus novos planos dedicação ao atual emprego, sem abrir mão da parte pessoal. Afirma que está feliz e consegue hoje, depois de 3 anos de casada, ir ao cinema à noite com seu marido. Somente seremos felizes se o amor fizer parte da nossa vida. Podemos amar a nossa profissão, dedicarmos-nos de forma total, conseguir sucesso e fama. Poderemos ter poder e dinheiro. Mas se não tivermos alguém para amar e alguém que nos ame, poderemos não nos sentir verdadeiramente realizados. Ninguém vive sem amor. Amor de esposa, de irmã, de mãe. O carinho de amigos, a ternura de alguém. Um momento para amar. Uma criança, um idoso. Um momento para receber a gratidão, o carinho. O amor é condimento indispensável à vida.
Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Senhor Jesus e Mestre, agradecemos por mais uma oportunidade que tivemos de levar sua mensagem através das ondas do rádio, da internet, a todos os nossos irmãos sintonizados com a nossa emissora, com o YouTube. E desejamos, Senhor, que essas famílias possam ser abençoadas, bem como os amigos, porque o mundo precisa de paz, de palavras consoladoras e edificantes contidas no seu Evangelho. Este é o nosso propósito do trabalho aqui na rádio, sempre divulgar as máximas contidas no Evangelho. Em seu nome, Senhor, de Mãe Santíssima, de nossos guias e protetores espirituais, te agradecemos mais uma vez, pedimos que renove nossas forças para continuarmos a nossa jornada evolutiva, propagando os seus ensinamentos. Que assim seja. Minha querida irmã Isarita, suas despedidas. Boa noite, Pedrosa, boa noite a todos os ouvintes. Pedimos a Jesus nesse momento, a Deus, que traga para nós a paz para cada um de nós, para o Brasil, para o mundo. E até um próximo programa. Boa noite para vocês, muito obrigado pelo apoio aqui no programa. Boa noite também a todos os amados irmãos ouvintes do YouTube, internautas do Brasil, do exterior, nossos irmãos da Zona Norte e de Juiz de Fora, que nos acompanham com a rádio local 87,9 Rádio Clube FM. Continuem ligados, ouvindo a nossa próxima atração, o programa Batidão com o DJ Tico, a seguir na voz de Ailton Moreno, o Encontro Central. Uma ótima noite de sexta-feira, um feliz final de semana e até segunda-feira, se Deus quiser. A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresentou O Espiritismo está no ar, anunciando o Evangelho de Jesus, esclarecendo sua mensagem, consolando corações. Olhe pro céu e descubra imagens de luz. Sinta em Jesus o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração, ajude-me, irmão, a caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos para amar.